A Justiça homologou uma recuperação extrajudicial do Botafogo que prevê o pagamento de mais de 400 milhões de reais em dívidas. Eu vou trazer essa e outras informações para te atualizar sobre o Botafogo nessa sexta-feira à noite, a partir de agora. Se você não me conhece, meu nome é Manuel Thiago, eu estou todos os dias aqui trazendo informações sobre o Botafogo, de futebol e regatas para você, torcedor do Botafogo, e claro, para apaixonado de futebol. Então, já se inscreve aqui no canal e larga o dedo no like para não perder absolutamente mais nenhum conteúdo sobre o Fogão. E sem mais delongas, vamos direto à informação que está aqui no blog do Anselmo Góes, no Globo. Justiça homologa recuperação extrajudicial do Botafogo que prevê o pagamento de mais de 400 milhões de reais em dívidas. Um golaço do Botafogo. Após mais de um ano de discussão, o Alvinegro conseguiu aprovação para organizar a quitação de todo o seu passivo cível. Entenda como isso vai funcionar. Num ano onde o Botafogo foi campeão brasileiro e da Libertadores, o Botafogo também está dando show no pagamento de dívidas. Olha isso. Quase um ano após o pedido inicial, o Botafogo conseguiu, na tarde desta sexta-feira, dia 20 de dezembro, um verdadeiro presente de Natal para o clube, um verdadeiro presente de Natal para o torcedor do Botafogo, a homologação do seu plano de recuperação extrajudicial para o pagamento de dívidas cíveis, que somam mais de 400 milhões de reais. Portanto, não estamos falando de dívidas tributárias, onde o Botafogo conseguiu mais de 150 milhões em descontos no último refis que fez. Não estamos falando de dívidas trabalhistas, onde o Botafogo já quitou mais de 150 milhões de reais só dentro do ano de 2024. Eu vou trazer o detalhe dessa informação no final desse vídeo. Em decisão do juiz Alexandre Carvalho Mesquita, da primeira vara empresarial do Rio de Janeiro, foram analisados todos os embargos apresentados por terceiros que questionavam o andamento do plano. Desde o início do procedimento, o Botafogo firmou acordos que correspondem a mais de 66% da dívida cível apresentada à Justiça. O clube necessitava de um quórum mínimo de 50% para obter a homologação do plano. Todo o processo foi liderado pelo advogado André Chame, do escritório Calache, Chame e Costa Brava. A proposta prevê o pagamento dos débitos à vista com deságio de 90%. Estas já foram pagas, ou até 156 parcelas a partir de 2 anos após a homologação com deságio de 40%. Deixa eu dar um pause aqui para explicar ao torcedor do Botafogo que pode não ter entendido. Quando a matéria diz que o Botafogo tem uma proposta que prevê um pagamento com deságio de até 90%, basicamente é o seguinte: o Botafogo deve hoje 1 milhão a um determinado credor. Um deságio de 90% nada mais é do que o Botafogo pagar apenas 100 mil. São 900 mil reais em desconto para quitar aquele débito. E aqueles que não aceitaram essa condição de pagamento receberão em até 156 parcelas a partir de 2 anos após a homologação, com o deságio de 40%. Quer dizer, vão demorar para caramba para receber, mas vão preservar 50%, pelo menos 90 para 40, vão preservar pelo menos 50% daquilo que lhes era devido. Vai ficar para os filhos, vai ficar para os netos, mas é patrimônio da família. Ainda há a alternativa de receber imediatamente uma parcela única de até 20 mil, abrindo mão de qualquer outro saldo eventual. Essa daqui é para quem tem pouca dívida. Sei lá, o cara vai receber em 100 e tantas parcelas, sei lá, 100 mil reais. Me dá logo 20 aqui e resolve isso. Entre as empresas que questionaram o procedimento estava a antiga TAM, do setor aéreo, que hoje em dia é a Latam, né? Telefônica Brasil S.A. e a construtora Guedes Cardoso. Também apresentaram embargos o São Paulo Futebol Clube e os ex-treinadores Alberto Valentim e Joel Santana.
além de empresários e jogadores. Todos os pedidos de impugnação foram rejeitados, resultando na homologação do acordo. Sensacional essa notícia para o torcedor do Botafogo. É o Botafogo sendo saneado financeiramente. Tudo que nós pedimos há alguns anos é que o Botafogo fosse realmente cuidado para que ele no futuro pudesse sobreviver de uma forma digna, mas o que o John Textor e essa SAF está fazendo é muito mais do que isso. Eles estão efetivamente pagando a dívida do clube. E aí eu te trago para uma outra informação muito importante, trazida pelo advogado Vitor Schettino. Olha aqui, ó, já tem alguns dias essa informação, tem 3 dias, mas ela não é menos relevante, ela é uma informação atemporal. Botafogo SAF paga em 2024 mais de 151 milhões em dívidas da associação. Botafogo vive um ano histórico, não só dentro de campo, como também fora dele. Em 2024, o clube pagou mais de 151 milhões de reais em dívidas deixadas pela associação. Segue o fio. E aqui ele traz todos os detalhes. Ó. Com o pagamento em dezembro no valor de R$1.300.000, junto ao RCE, que é o Regime Centralizado de Execuções Trabalhistas, o Botafogo acumulou um total quitado de 14 milhões, 15 milhões arredondando, junto a credores desta natureza, ou seja, trabalhistas. Segundo o último levantamento, a dívida trabalhista do clube estava em 147 milhões. Em relação aos credores cíveis, o Botafogo pagou em maio deste ano o valor de 130 milhões de reais à vista. Os credores optaram pelo recebimento em curto prazo, com descontos maiores em favor do clube. A dívida cível permanece na casa dos 315 milhões. Em setembro desse ano, a SAF anunciou o pagamento de 6,5 milhões em dívidas da associação com o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, o famoso FGTS. Com esses pagamentos, o total de dívidas quitadas, deixadas pela associação, ultrapassa o valor de 151 milhões. Nunca antes na história do clube houve um movimento dessa magnitude para o pagamento das suas dívidas, que perduraram décadas. O caminho ainda é longo e a previsão da quitação é de 10 a 15 anos. Mas quem disse que a SAF é calote não pode dizer isso do Botafogo SAF. Então, meus amigos, a verdade é a seguinte, o Botafogo está muito bem cuidado. É claro que existem novos endividamentos sendo feitos pela SAF. Você teve aqueles 300 milhões pegos juntos à XP, que segundo o presidente do Conselho Fiscal, André Souza, que já veio aqui no canal do Manel, já foi até quitado, né? Mas enfim, você tem novos endividamentos sendo feitos. Você está trocando endividamentos antigos por endividamentos do passado. Mas, de qualquer forma, o grande X da questão não é se você está fazendo uma dívida nova ou não. Todos os clubes e todas as empresas precisam fazer dívidas, contraírem créditos e coisas que o valham para poderem se alavancar, para poderem crescer. Isso é normal. Veja o Flamengo, por exemplo, agora com a contratação, a compra do estádio deles, do terreno, do gasômetro, se endividaram tamanhamente. E nos próximos anos eles vão equacionar isso, eu não tenho a menor dúvida. Todas as empresas trabalham com certo nível de endividamento. Isso é absolutamente natural. Desde que as suas receitas também cresçam num nível que acompanhe o crescimento do endividamento. Se seu endividamento cresce 2%, 3%, 5% ao ano, a sua receita tem que crescer 2%, 3%, 5% ao ano, para ele continuar no mesmo patamar. E o que nós vemos no Botafogo SAF é uma receita que não para de crescer, são recordes e recordes de receita, seja de bilheteria, seja de sócio-torcedor, seja de publicidade, venda de jogadores. Agora o que o Botafogo vai vender nessa janela vai ser um escarcéu de dinheiro. Então, parabéns à SAF do Botafogo, ao John Textor, estão cuidando muito bem do Botafogo. Em 2025, para o desespero dos antes, o Botafogo vem mais forte ainda. Eu podia trazer várias informações, falar de Muniain, jogadores e tudo mais, mas nesse momento eu queria dar um enfoque necessário para aquilo que realmente importa, que é a quitação das dívidas do Botafogo. Um grande abraço para vocês que ficam e